O milionário falou em francês para zombar da faxineira. Achou que ela era só mais uma, que não entenderia nada. Falou sem pudor, riu, humilhou. Mas o que ele não sabia é que ela falava 4 idiomas. E a resposta que ela deu calou a sala inteira. O hotel acordava antes dos hóspedes. Quando os primeiros elevadores subiam com homens de terno e mulheres de salto silencioso, o saguão já estava limpo, o mármore polido, os lustres acesos no brilho exato que não chama a atenção, mas impõe respeito. Ali, tudo era pensado para parecer perfeito, inclusive as pessoas que não deveriam ser notadas. Elisa Monteiro fazia parte desse cenário. Uniforme claro, sapatos baixos, cabelos presos com cuidado. O carrinho de limpeza avançava pelos corredores como se tivesse vida própria, guiado por alguém que conhecia cada curva, cada horário, cada regra não escrita daquele lugar. Elisa se movia com precisão, entrava nos quartos, limpava, organizava, saía, sem deixar marcas, sem deixar ruídos, sem deixar história. Era exatamente assim que o hotel funcionava melhor. Ela não estava ali para ser vista. Estava ali para que tudo parecesse impecável. Enquanto trocava lençóis em um dos andares mais altos, Elisa ouvia o som distante de malas sendo arrastadas, portas se abrindo, conversas abafadas em idiomas diferentes. Inglês apressado, espanhol arrastado, francês elegante. Nada daquilo a confundia. Ela entendia tudo, mesmo quando ninguém imaginava. Mas não reagia. Nunca reagia. Elisa aprendera cedo que, naquele tipo de lugar, ouvir não significava existir. E existir, muitas vezes, era perigoso. O hotel recebia hóspedes do mundo inteiro. Executivos, investidores, milionários acostumados a serem servidos. Gente que falava baixo, mas pensava alto. Gente que acreditava que um uniforme apagava qualquer possibilidade de inteligência por trás dele. Ela sabia disso e seguia trabalhando. Naquele mesmo dia, Paulo Valois chegou. Não fez barulho, não levantou a voz, não exigiu atenção. Mas tudo nele anunciava poder. O jeito como caminhava, como olhava ao redor, como não agradecia quando alguém segurava a porta do elevador. Um homem acostumado a ser o centro sem precisar pedir. Paulo era CEO de uma multinacional francesa. Estava ali para reuniões importantes, acordos que envolviam cifras que Elisa não conseguia nem imaginar. O gerente do hotel o acompanhava de perto, atento a cada detalhe, sorrindo mais do que o necessário. Qualquer coisa que precisar, Sr. Valois, disse o gerente com deferência exagerada. Paulo assentiu, distraído. Já estava no controle. Nos corredores, Elisa empurrava o carrinho devagar. Passou por ele sem ser notada. Paulo não olhou. O gerente não apresentou. Para ambos, ela fazia parte da parede, do tapete, do ambiente, um detalhe funcional. E Elisa seguiu. Enquanto limpava um quarto vizinho ao da suíte de Paulo, ouviu a voz dele pela primeira vez. Estava ao telefone, falando em francês, num tom tranquilo, confiante. Não era segredo, não era cochicho. Era o tipo de conversa de quem nunca se preocupou com quem escuta. Ela entendeu tudo, mas continuou limpando. Aquela não era a primeira vez, nem seria a última. Elisa tinha aprendido idiomas por necessidade, não por status. Inglês em empregos anteriores, quando precisava entender ordens rápidas. Espanhol nas madrugadas de hostel barato, dividindo quarto com gente que também estava tentando sobreviver. O francês veio de um sonho antigo, um curso interrompido, uma vida que precisou escolher outro caminho. Nada daquilo aparecia no crachá. Para o hotel, Elisa era apenas a camareira do andar 15. Enquanto organizava toalhas, ouviu passos se aproximando. Paulo e outro hóspede conversavam agora mais próximos. O tom era leve, quase divertido. Elisa abaixou a cabeça, concentrada no trabalho, como sempre fazia. Esse hotel é eficiente, disse Paulo em francês.
Funcionários obedientes. Ninguém questiona nada. Houve uma risada baixa. Melhor assim, respondeu o outro homem. Quanto menos pensam, menos problemas dão. Elisa sentiu o impacto da frase, mas não mudou o ritmo. Dobrou a toalha com o mesmo cuidado. Colocou no lugar certo. Empurrou o carrinho para fora do quarto. Não era a primeira vez que ouvia algo parecido. Só era mais direto. Paulo passou por ela novamente, agora mais perto. Falava em francês, confiante demais para se preocupar com quem estivesse por perto. Comentava sobre reuniões, sobre números, sobre decisões que afetariam centenas de pessoas. Elisa escutava, não por curiosidade, por hábito. Naquele ambiente, o silêncio era sua forma de proteção. Cada palavra entendida e não respondida era uma escolha consciente. Ela sabia o lugar que ocupava. E sabia também que, às vezes, permanecer invisível era a única forma de continuar de pé. O erro de Paulo Valois ainda não tinha acontecido, mas estava se formando. Porque ele não percebia uma coisa simples. O problema nunca foi falar francês. O problema foi acreditar que o idioma o tornava invisível para quem ele subestimava. E Elisa, empurrando seu carrinho pelo corredor impecável daquele hotel de luxo, já tinha entendido tudo, mesmo antes da história realmente começar. No dia seguinte, Paulo Valois desceu para o café da manhã antes do horário combinado. Gostava de chegar antes, de observar, de ocupar o espaço sem precisar anunciar. O restaurante do hotel ainda estava calmo, poucas mesas ocupadas. O som baixo de talheres, passos contidos, funcionários se movendo como se fossem parte da decoração. Elisa estava ali, não servindo, não conversando, apenas limpando discretamente uma mesa próxima às janelas. Paulo sentou-se e começou a falar ao telefone, em francês, como fazia sempre, sem baixar a voz, sem se importar com quem estivesse por perto. Sim, está tudo pronto, o hotel é perfeito. Aqui ninguém se mete em nada. Elisa passou o pano devagar. Não olhou. Não reagiu. Paulo encerrou a ligação e poucos minutos depois, outro homem se juntou a ele. Um investidor. Traje caro. Postura relaxada demais para alguém que estava a trabalho. E então? Perguntou o homem em francês. Ainda satisfeito? Paulo sorriu de lado. Muito. Até os funcionários são, como posso dizer, bem treinados. O outro riu. Eles não entendem nada mesmo. Paulo fez um gesto vago com a mão, apontando para o ambiente. Exatamente. É isso que torna o lugar confortável. Elisa ouviu tudo, cada palavra, cada pausa, cada riso, e continuou limpando. No fim daquele dia, enquanto empurrava o carrinho pelo corredor do andar 15, ela percebeu algo diferente. Paulo agora falava em francês com mais frequência, como se tivesse se sentido autorizado. Nos dias que se seguiram, isso se repetiu. Sempre que Elisa estava por perto, o idioma mudava. No elevador, no corredor, perto da recepção, o tom também mudava. Virava ironia, virava comentário atravessado, virava desprezo disfarçado de elegância. É incrível como eles desaparecem quando a gente olha. Pelo menos limpa bem, já é alguma coisa. Às vezes Paulo falava olhando diretamente para ela. Outras vezes fingia que ela não existia. Para ele dava no mesmo. Elisa sentia o impacto, mas não deixava transparecer, porque ela sabia uma coisa que Paulo ignorava. Não reagir não é o mesmo que não sentir. À noite em casa, Elisa ficava sentada na beira da cama, lembrando de quantas vezes já tinha sido tratada como alguém que não entendia nada. Como se silêncio fosse sinônimo de ignorância. Mas ela entendia. Sempre entendeu.
e entendia principalmente que aquele homem estava se sentindo seguro demais. No quarto dia, Paulo exagerou. Estava no saguão, falando em francês com o gerente do hotel, que não entendia quase nada, mas sorria mesmo assim. Elisa passava com o carrinho quando ouviu. Algumas pessoas deveriam ficar exatamente onde estão. Ele olhou para ela, sorriu e continuou. Embaixo, invisíveis. O gerente riu sem graça. Elisa não levantou a cabeça, mas naquele instante algo mudou. Não no rosto dela, não no corpo, mudou por dentro, porque Paulo Valois acreditava com convicção absoluta que o idioma o protegia, que aquelas palavras jamais teriam consequência, que ninguém ali tinha ferramentas para confrontá-lo. E Elisa, empurrando o carrinho pelo saguão impecável daquele hotel, tomou uma decisão silenciosa. Ela não falaria agora, não naquele dia, não naquele momento, mas também não seria para sempre, porque há silêncios que são paciência e há silêncios que são preparo, e Paulo, sem perceber, estava falando demais para alguém que entendia tudo. O hotel seguiu funcionando como sempre, luxuoso, impecável, indiferente. Para os hóspedes nada mudava. Para Elisa, tudo estava ficando mais pesado. Ela acordava cedo, pegava 2 ônibus, atravessava a cidade ainda escura. Chegava ao hotel antes do movimento começar. Vestia o uniforme, prendia o cabelo, respirava fundo e entrava naquele mundo onde ninguém perguntava quem ela era. Nos primeiros dias, o francês de Paulo Valois era apenas arrogância casual. Depois virou hábito. Agora parecia provocação. Ele falava quando ela estava perto, esperava que estivesse perto, no corredor, no saguão, no restaurante. Sempre naquele tom confortável de quem tem certeza de que não será confrontado. Elisa continuava trabalhando, mas por dentro cada frase ecoava. Enquanto limpava espelhos, lembrava de quando dormia em hostel barato, dividindo quarto com gente do mundo inteiro. Do inglês aprendido na marra, pedindo emprego, entendendo regras, evitando golpes. Do espanhol que veio depois, no trabalho pesado, em cozinhas e hotéis menores, onde errar uma palavra significava errar o serviço inteiro. E do francês. O francês vinha de outro lugar, de um curso começado anos antes, quando ela ainda acreditava que poderia escolher, que poderia estudar, que poderia ser vista. O curso interrompido quando a vida apertou, quando o dinheiro acabou, quando o uniforme substituiu os cadernos. Ela nunca esqueceu. Nunca. Na quarta-feira, algo pequeno aconteceu. Elisa limpava o corredor da ala nobre quando ouviu Paulo discutir ao telefone, em francês, dentro da suíte. A porta estava entreaberta. Ele falava sobre um investimento, sobre números, sobre riscos, e disse algo errado. Não tecnicamente errado, mas perigoso. Uma palavra mal colocada, uma condição suavizada demais. Elisa parou o carrinho por um segundo. Ouviu de novo. Confirmou. Ele estava dizendo algo diferente do que provavelmente queria dizer, ou do que o outro lado precisava ouvir. Ela sentiu o impulso imediato de corrigir. A palavra certa veio pronta, clara, mas ficou quieta. Empurrou o carrinho. Seguiu. Não era medo, era escolha. Naquela noite, Elisa chegou em casa exausta. Sentou-se à mesa pequena da cozinha, comeu em silêncio. Pensou em quantas vezes tinha engolido palavras ao longo da vida. Quantas vezes entender não significou poder falar. Pensou também no risco, porque no fundo ela sabia, quanto mais Paulo falava em francês perto dela, mais ele se expunha. E isso não era algo que se devolve impulsivamente. Nos dias seguintes, o tom dele piorou. Na sexta-feira, no saguão cheio, Paulo conversava com 2 homens. Riam, bebiam café, falavam em francês com naturalidade demais. O mais curioso é isso. Eles estão sempre por perto, mas não contam como presença, disse ele. Um dos homens riu. Ainda bem para nós. Elisa estava a poucos metros, arrumando revistas, de cabeça baixa.
Sentiu o rosto esquentar, mas não se moveu. O gerente passou por ela apressado, fingindo não ouvir nada, fingindo não entender nada. Ela entendeu tudo e, naquele instante, decidiu algo importante. Quando falasse, não seria para se defender, seria para corrigir, para colocar a verdade no lugar certo, sem grito, sem humilhação. Porque quem usa o idioma para se sentir acima dos outros, normalmente esquece que palavras também deixam rastro. Na manhã seguinte, o hotel estava cheio. Era sábado. Movimento intenso, reuniões, convidados importantes. Elisa empurrava o carrinho pelo corredor principal quando ouviu Paulo novamente. Desta vez, falando alto demais, confiante demais. Ele estava cercado. E pela primeira vez falava não apenas sobre funcionários, mas sobre decisões que não deveriam ser ditas em voz alta, muito menos perto de quem não entende. Elisa diminuiu o passo, não por curiosidade, por atenção. Ela sabia que aquele silêncio estava chegando ao limite. E sabia também que, quando fosse quebrado, não haveria como fingir que nada tinha acontecido. Mas ainda não era o momento. Porque há silêncios que não são submissão, são cálculo. E Paulo Valois, cercado de luxo, poder e certezas, não fazia ideia de que estava prestes a descobrir isso da forma mais desconfortável possível. O bar do hotel estava cheio, não cheio de gente comum, cheio de poder. Executivos, investidores, homens acostumados a falar baixo porque nunca precisaram levantar a voz para serem obedecidos. Taças de cristal, mesas baixas, risadas contidas. Elisa estava ali porque precisava estar. Ela empurrava o carrinho pelo canto do salão, recolhendo copos vazios, limpando discretamente o que sobrava das mesas. Cabeça baixa, movimento preciso, invisível como sempre. Paulo Valois estava no centro, sentado com outros 2 executivos, uma taça de vinho na mão, postura relaxada de quem se sente superior ao ambiente inteiro. Falava em francês, não por necessidade, mas por prazer. Esse tipo de hotel é perfeito. A gente paga caro para não ter que se misturar com qualquer um. E se sorrindo. Um dos homens riu. Paulo inclinou levemente o corpo para frente, abaixando a voz, mas não o suficiente. Olha em volta, continuou. Essas pessoas limpam, servem, abaixam a cabeça. Estão aqui só para isso. Elisa parou por um segundo atrás dele. Não porque quis, porque ouviu. Paulo apontou discretamente com o queixo na direção dela. Ela, por exemplo, você acha que sabe fazer algo além de passar um pano? As risadas vieram mais altas agora, constrangidas, mas vieram. Paulo gostou. Gente assim não pensa, executa. E é melhor que seja assim. Ele virou o rosto levemente, agora falando diretamente sobre ela, sem disfarce. Mesmo que ela entendesse o que eu estou dizendo, não mudaria nada. Ela continuaria sendo a faxineirinha que é. Silêncio pesado. O gerente ouviu, os garçons ouviram, outros hóspedes ouviram. Ninguém disse nada. Elisa sentiu o estômago travar. Não foi vergonha, foi lucidez. Aquilo não era mais sobre classe, era desprezo. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e falou, em francês, claro, firme, sem pedir licença. Na verdade, Sr. Valois, eu entendi tudo. As risadas morreram no mesmo instante. Paulo virou o rosto devagar, como quem tenta processar uma informação impossível. Elisa continuou, no mesmo tom calmo. Entendi quando o senhor disse que eu só executo. Entendi quando afirmou que pessoas como eu não pensam. E entendi, principalmente, quando disse que eu continuaria sendo o que sou. Ela deu um pequeno passo à frente. O que talvez o senhor não tenha entendido é que inteligência não se mede por uniforme e dignidade não se perde por cargo. Disse, agora olhando diretamente nos olhos dele. Silêncio absoluto. Quem fala achando que ninguém entende, geralmente é quem mais revela sobre si mesmo, concluiu. Elisa inclinou levemente a cabeça,
como quem encerra um assunto profissional. Virou-se e voltou ao carrinho. Continuou trabalhando. Paulo não conseguiu reagir. A taça parou no ar. O sorriso não voltou. As palavras desapareceram. Pela primeira vez, desde que entrou naquele hotel, ele não comandava a sala. E todos ali entenderam sem que ninguém precisasse dizer. Não foi a faxineira que ultrapassou limites. Foi ele. E agora, o francês que ele usou para zombar era a prova pública de que ele havia subestimado a pessoa errada. O bar não voltou ao normal. A música continuava baixa. Os garçons seguiam circulando. As taças ainda tilintavam de vez em quando. Mas algo havia mudado. E todos sentiam. Era o tipo de silêncio que não vem da falta de som, mas da falta de controle. Paulo Valois permaneceu sentado por alguns segundos a mais do que o necessário. A taça ainda na mão. O olhar fixo em algum ponto indefinido da mesa. Não era raiva, ainda não. Era algo pior. Desorientação. Nada daquilo estava no script. Um dos executivos pigarreou, tentando salvar a conversa. Bom, disse, forçando um sorriso. Acho que precisamos revisar aquele ponto do contrato. Paulo não respondeu de imediato. Apenas assentiu, lento demais. O tom seguro de antes havia sumido. Quando finalmente levou a taça aos lábios, o vinho já não tinha gosto algum. Ao redor, os olhares mudaram. Alguns hóspedes fingiam não ter visto. Outros observavam com atenção demais. O gerente do hotel, parado a alguns metros, sentia o suor frio escorrer pela nuca. Ele tinha ouvido tudo. Tudo. E agora entendia o tamanho do problema. Elisa empurrava o carrinho pelo salão como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. Cada passo que dava parecia mais pesado. Não de culpa, mas de consciência. Ela sentia os olhares nas costas. Alguns curiosos, outros constrangidos. Outros silenciosamente admirados. Ela não olhava para trás. No corredor que levava aos elevadores, cruzou com uma das recepcionistas, que a encarou por um segundo a mais do que o normal. Elisa, chamou em voz baixa. Ela parou. Aquilo... A mulher hesitou. Foi incrível. Elisa apenas assentiu, discreta. Eu só fiz meu trabalho, respondeu. E seguiu. Mas ambas sabiam que não era verdade. Minutos depois, o gerente entrou no bar. Aproximou-se da mesa de Paulo com cuidado excessivo. Senhor Valois, disse com a voz medida. Posso falar com o senhor um instante? Paulo levantou o olhar. Pela primeira vez desde a chegada ao hotel, parecia menor. Agora não, respondeu seco. É importante, insistiu o gerente. Muito importante. Houve um breve silêncio. Paulo respirou fundo e se levantou. 2 minutos, disse, ajeitando o paletó. No canto mais afastado do salão, o gerente falou baixo, mas firme. O que aconteceu aqui não pode se repetir. Paulo arqueou uma sobrancelha, incrédulo. Está me dando uma lição? Não, respondeu o gerente. Estou protegendo o hotel. E o senhor? Paulo abriu a boca para retrucar, mas parou. Pela primeira vez, percebeu algo que o desconcertou. O gerente não estava submisso. Estava alerta. A funcionária que o senhor mencionou, continuou ele, é muito respeitada pela equipe, e o hotel não tolera nenhum tipo de constrangimento público. Constrangimento? Paulo riu, curto. Ela que decidiu se exibir. O gerente sustentou o olhar. Ela decidiu se defender. Silêncio. Paulo desviou o olhar primeiro. No andar de cima, Elisa terminava de organizar um quarto quando sentiu o celular vibrar no bolso do uniforme. Uma mensagem curta da supervisora. Depois do seu turno, passe na gerência, por favor. O coração dela acelerou. Não por medo, por antecipação. Ela sabia que aquele momento chegaria. O restante do turno passou mais lento. Elisa manteve o ritmo, mas sentia o ambiente diferente.
Pessoas mais cuidadosas nas palavras, menos piadas, menos olhares por cima do ombro. Quando o expediente terminou, ela respirou fundo antes de bater à porta da gerência. "Pode entrar", disse uma voz firme. O gerente estava sentado, sério. Ao lado dele, para surpresa dela, Paulo Valois. Elisa parou a porta por um segundo. Endireitou os ombros. Entrou. "Elisa", começou o gerente. "Obrigado por vir." Paulo estava em silêncio. Não havia arrogância agora, apenas rigidez. "O que aconteceu hoje", continuou o gerente, "gerou uma situação delicada." Elisa manteve o olhar firme. "Eu entendo." Paulo pigarreou. "Eu..." Começou, mas parou. Respirou fundo. "Eu subestimei você." Ela não respondeu de imediato. "Usei um idioma como escudo", continuou ele com dificuldade. "Achei que poderia dizer qualquer coisa sem consequências." Elisa inclinou levemente a cabeça. "Acontece muito", disse, sem provocação. O silêncio voltou a se instalar. "Isso não vai ficar assim", disse o gerente. "Precisamos resolver da forma correta." Elisa cruzou as mãos à frente do corpo. "Eu não pedi nada", disse. "Só respeito." Paulo levantou os olhos. E naquele instante entendeu algo que nunca tinha aprendido em conselho algum. Ela não precisava provar mais nada. O poder havia mudado de lugar. E ele sabia. A queda não tinha sido pública apenas no bar. Ela estava apenas começando. Paulo Valois saiu da sala da gerência primeiro. Não bateu a porta. Não disse mais nada. Apenas caminhou pelo corredor longo do hotel como alguém que tenta manter a postura enquanto tudo por dentro está fora do lugar. O som dos próprios passos parecia alto demais. Denunciava algo que ele não estava acostumado a sentir. Exposição. Atrás dele, o gerente ficou alguns segundos em silêncio antes de olhar para Elisa. "Você está bem?" perguntou, num tom que não era protocolar. Elisa assentiu. "Estou." Era verdade. O corpo ainda estava tenso, mas a sensação não era de medo. Era de alívio tardio. Como se algo que esteve entalado por anos finalmente tivesse sido dito. Sem grito, sem cena, sem arrependimento. "Pode ir", disse o gerente. "Amanhã conversamos com calma." Ela agradeceu com a cabeça e saiu. No elevador, sozinha, Elisa sentiu o peso daquele dia cair de uma vez. Encostou as costas na parede espelhada e fechou os olhos por 2 segundos. Não reviu a cena no bar, não repassou as palavras, apenas respirou. Ela sabia que nada mais seria igual. No quarto da suíte presidencial, Paulo caminhava de um lado para o outro. O telefone vibrou na mesa. Ele ignorou. Sentou-se na beirada da cama, soltou o nó da gravata, passou a mão pelo rosto. A imagem dela falando em francês, clara, firme, educada, sem pedir desculpas por existir, voltava como um golpe preciso. Não foi a resposta que o desmontou. Foi o fato de ela não precisar levantar a voz. Paulo sempre acreditara que poder era volume, presença, domínio do ambiente. Mas ali, pela primeira vez, alguém tinha tomado o espaço sem disputar nada, apenas ocupando o próprio lugar. E isso o deixou nu. Ele abriu o notebook. Tentou trabalhar. Não conseguiu. Cada e-mail parecia irrelevante, cada número vazio. As palavras que dissera em francês, achando-se protegido, agora tinham outro peso. Ele percebeu tarde demais que falara demais. Comentários estratégicos, opiniões que não deveriam ter sido ouvidas. A pergunta veio sem pedir licença. Quantas vezes eu fiz isso? Não apenas ali, em outros hotéis, em restaurantes, em salas de reunião. Usando o idioma, o cargo, o dinheiro como escudo para o desprezo. E quantas vezes ninguém respondeu? A diferença agora tinha nome: Elisa Monteiro. Na manhã seguinte, o hotel acordou diferente. Não havia fofoca explícita, mas o clima estava alterado. Funcionários trocavam olhares.
O bar estava mais silencioso. O gerente circulava com atenção redobrada. E Paulo Valois já não era o centro automático das atenções. Ele percebeu isso no café da manhã. Sentado sozinho, notou que os garçons não se curvavam tanto. Continuavam educados, mas menos submissos. Um deles demorou alguns segundos a mais para trazer o pedido. Nada grave, nada errado. Mas Paulo sentiu. Pela primeira vez, entendeu como era não ser temido. Do outro lado do hotel, Elisa iniciava o turno como sempre. Uniforme impecável, carrinho organizado, cabeça erguida, não em desafio, mas em alinhamento consigo mesma. Ela passou pelo bar onde tudo tinha acontecido. Não diminuiu o passo, não acelerou, apenas seguiu. Um dos funcionários murmurou ao passar por ela. "Bom dia, Elisa." Ela respondeu com um leve sorriso. No meio da manhã, a supervisora se aproximou. "O senhor Valois pediu para falar com você", disse, hesitante. Elisa parou. "Quando?" "Agora, se puder." Ela respirou fundo uma única vez. "Posso." A sala era a mesma do dia anterior, mas a disposição era outra. Paulo estava em pé quando ela entrou. Não parecia confortável, nem arrogante. Parecia alguém que ensaiou aquele momento e mesmo assim não sabia como começar. "Obrigado por vir", disse. Elisa não respondeu de imediato. Apenas aguardou. Paulo começou, parou, tentou de novo. "Eu não fui educado, nem justo, nem digno da posição que ocupo." Ela manteve o olhar firme. "Eu sei." Não havia acusação, nem perdão, apenas constatação. "Descobri pelo gerente", continuou ele, "que você tem formação, que estudou idiomas, que não está aqui por falta de capacidade." Elisa inclinou levemente a cabeça. "Não estou aqui para explicar minha vida, Sr. Valois." A frase foi dita com calma, mas cortou fundo. Paulo engoliu em seco. "Eu sei", disse, "e é exatamente por isso que estou aqui." Silêncio. "Ontem", continuou, "eu confundi cargo com valor, poder com superioridade. Usei um idioma para humilhar porque achei que não haveria resposta." Ele respirou fundo. "Houve, e eu perdi." Elisa observou aquele homem por alguns segundos. Não havia prazer ali, nem revanche. "O senhor não perdeu", disse. "Apenas foi visto." A frase caiu como um peso definitivo. Paulo baixou o olhar. Naquele instante, ele entendeu algo que nenhuma reunião, nenhum contrato, nenhum discurso corporativo tinha ensinado. O chão não some quando alguém grita mais alto. Ele some quando alguém fala a verdade. E Elisa, a faxineira que ele tentou diminuir, tinha acabado de mostrar isso, sem pedir nada em troca. O poder tinha mudado de lugar. E ele sabia que não havia como voltar atrás. O silêncio depois da última frase não foi constrangedor. Foi necessário. Paulo Valois permaneceu de pé por alguns segundos, como se estivesse decidindo se continuava sendo o homem que sempre foi, ou se aceitava, pela primeira vez, mudar a forma de ocupar um espaço. "Eu não quero encerrar isso aqui", disse enfim. "Nem fingir que foi apenas um mal-entendido." Elisa não se moveu. "Ontem, no bar, eu fiz algo que sempre fiz", continuou ele. "Usei a posição que tenho para diminuir alguém que não podia se defender. Só que desta vez, a pessoa podia. Ela manteve os braços ao lado do corpo. Não cruzou, não se fechou, não se ofereceu. "O que o senhor espera de mim agora?" perguntou com calma. A pergunta o desarmou mais do que qualquer resposta em francês. "Nada", respondeu Paulo sincero. "Não estou aqui para oferecer caridade, nem para consertar minha imagem. Estou aqui porque..." Ele parou, respirou, "porque eu precisei ser confrontado para perceber o quanto confundi respeito com silêncio." Elisa sustentou o olhar. "Silêncio não é concordância", disse.
Às vezes é só sobrevivência. Paulo assentiu devagar. Eu sei disso agora. Ele puxou a cadeira, mas não se sentou. Preferiu ficar ali, na mesma altura que ela, sem barreiras físicas entre os dois. O gerente me contou sobre sua formação, sobre os idiomas, sobre o tempo que você tentou algo diferente antes de aceitar esse trabalho. Ele não tinha autorização para isso, disse Elisa, sem agressividade. Não tinha, concordou Paulo, mas me fez perceber algo ainda pior. Ela arqueou levemente a sobrancelha. Eu nunca perguntei quem você era, nunca quis saber, porque para mim o uniforme já respondia tudo. Essa frase doeu mais do que as anteriores. Não por crueldade, mas por verdade. Elisa respirou fundo. Eu nunca escondi nada, disse. Só aprendi rápido que ninguém perguntava. Houve um instante de compreensão mútua ali. Não amizade, não intimidade, respeito. Eu não vou pedir que você aceite desculpas públicas, disse Paulo. Nem vou usar isso como história bonita em palestra. O que aconteceu fica entre nós. Ele fez uma pausa curta. Mas eu não posso fingir que não vi quem você é. Elisa inclinou levemente a cabeça. Eu não quero promoção como prêmio, disse. Nenhum cargo para aliviar a consciência de ninguém. Eu sei, respondeu ele rápido. E é exatamente por isso que eu quero fazer isso do jeito certo. Ela o olhou com atenção agora. O hotel tem áreas que exigem comunicação direta com hóspedes internacionais, continuou Paulo. Relações, coordenação, suporte, funções que exigem exatamente o que você tem e que nunca olharam para você. Elisa não respondeu de imediato. Não é um favor, ele completou. É correção de rota. O silêncio voltou, mas agora era outro. Se isso acontecer, disse ela por fim, vai ser porque eu sou capaz, não porque alguém insistiu. Paulo assentiu. É a única condição aceitável. Elisa deu um pequeno passo para trás, como quem encerra uma conversa profissional. Então estamos entendidos. Ela se virou para sair. Elisa, Paulo chamou. Ela parou, sem se virar. Você nunca foi invisível, disse ele. Eu só escolhi não enxergar. Ela ficou imóvel por um segundo. Depois, respondeu sem olhar para trás. Isso diz mais sobre o Senhor do que sobre mim. E saiu. Paulo permaneceu sozinho na sala, sentindo algo que raramente sentira em toda a carreira. Não derrota, não humilhação, mas a estranha e incômoda sensação de ter aprendido algo essencial, tarde demais. Do lado de fora, Elisa caminhava pelo corredor do hotel com o mesmo uniforme de sempre. Mas algo tinha mudado. Não no cargo, não no crachá, no jeito como o mundo finalmente começava a reagir à presença dela. Elisa voltou ao trabalho no dia seguinte como sempre. Mesmo horário, mesmo uniforme, mesmo carrinho. Os corredores do hotel continuavam silenciosos, polidos, impecáveis. À primeira vista, nada havia mudado, mas Elisa sentia e via pequenos deslocamentos invisíveis para quem nunca precisou perceber essas coisas. Os olhares duravam um segundo a mais. Os cumprimentos vinham completos. Alguns funcionários, antes indiferentes, agora abaixavam levemente a cabeça quando ela passava. Não era admiração, era reconhecimento tardio. No meio da manhã, o gerente pediu que ela o acompanhasse até uma sala reservada. O tom era profissional, contido. Não havia clima de espetáculo. Paulo Valois já estava lá. Dessa vez, não sentado como dono do espaço. Estava de pé, ao lado da janela, mãos cruzadas atrás do corpo. Obrigado por vir, disse ele, simples. O gerente iniciou a conversa com cuidado, explicando que o hotel havia identificado uma necessidade antiga. Alguém que transitasse com fluidez entre idiomas, culturas e hóspedes internacionais. Alguém que entendesse não só o que era dito, mas como era dito. Essa função sempre existiu.
completou Paulo. Só nunca olhamos para o lugar certo. Elisa ouviu em silêncio. Não é uma promoção simbólica, disse o gerente. É uma mudança de cargo. Novo contrato. Nova função. Compatível com o que você sabe fazer. Houve uma pausa curta. Queremos que você aceite, concluiu. Elisa respirou fundo. Não sorriu. Não se apressou. Eu aceito, disse com firmeza. Desde que fique claro que isso não apaga o que aconteceu, nem transforma respeito em favor. Paulo assentiu. Não apaga, respondeu, mas corrige o que ainda pode ser corrigido. Nos dias seguintes, a mudança se tornou visível. Elisa passou a circular por áreas onde antes não entrava. Conversava com hóspedes estrangeiros, auxiliava equipes, mediava situações delicadas com naturalidade. O uniforme mudou. O crachá também, mas o mais importante não estava ali. Ela continuava a mesma, sem arrogância, sem revanche, sem necessidade de provar nada. Paulo, por sua vez, também mudou, não de forma teatral, não de um dia para o outro, mas passou a observar mais, a ouvir antes de falar, a entender que poder não está em quem domina o espaço, mas em quem compreende o que acontece dentro dele. O hotel seguiu funcionando, luxuoso, eficiente e hierárquico, mas agora um pouco menos cego. Elisa cruzava os corredores com passos firmes, sem pressa, sabendo que não precisava mais se esconder no silêncio, porque no fim não foi o francês nem os outros idiomas que revelaram quem ela era. Foi a forma como permaneceu inteira quando alguém tentou reduzi-la a nada. E ali, naquele hotel onde tanta gente entrava achando que via tudo, finalmente ficou claro: quem subestima o outro sempre acaba se expondo sozinho. Algumas pessoas passam a vida inteira acreditando que uniforme define inteligência, que cargo define valor, que quem limpa não pensa. Paulo Valois acreditava nisso. Achava que o idioma que falava o colocava acima, que o dinheiro o protegia, que o silêncio dos outros era ignorância. Mas silêncio, às vezes, é só espera. Elisa não falou 4 idiomas para impressionar ninguém. Falava porque precisou, porque sonhou, porque aprendeu na dor o que muita gente nunca precisou aprender. E quando decidiu falar, não foi para humilhar, foi para se posicionar, porque há um tipo de força que não grita, não expõe, não revida com ódio, apenas se revela. Essa história não é sobre francês, nem sobre hotel de luxo, nem sobre um milionário arrogante. É sobre quantas pessoas incríveis passam todos os dias por você, sem que você perceba. E sobre como, às vezes, o maior erro não é falar demais, é subestimar quem está em silêncio. E agora, eu quero saber de você. Você já viu alguém ser tratado como invisível apenas por causa do cargo que ocupava? Se você estivesse no lugar da Elisa, teria ficado em silêncio? Ou teria feito o mesmo que ela fez? Conta aqui nos comentários qual foi o momento dessa história que mais te impactou. Eu leio tudo. E aproveita para me dizer também de qual cidade você está assistindo. Se essa história te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.